O nosso cérebro é com certeza o órgão mais fascinante do corpo humano. Eu até arrisco dizer que é uma das estruturas mais belas que a natureza já criou. Mas uma das principais funcionalidades que ele apresenta se chama neuroplasticidade. Quer saber sobre o que é isso? Quer saber como a neuroplasticidade pode ajudar não só você que tem um cérebro saudável, mas também aqueles que tiveram algum tipo de sequela? Não deixe de assistir esse vídeo até o final. Sejam muito bem-vindos a mais um Doutor Ulisses Responde, o local onde nós respondemos as principais perguntas que vocês nos enviam aqui nos comentários do YouTube e também lá no Instagram, na nossa caixinha de perguntas que nós realizamos todos os sábados. Quer ter a sua pergunta respondida? Quer ter um vídeo aqui no nosso canal só para você? Não deixe de enviar a sua pergunta aqui nos nossos comentários ou lá no nosso Instagram, tá bom? E a pergunta que inspirou o nosso vídeo de hoje é a seguinte: Doutor Ulisses, tive um AVC do lado direito do meu cérebro e estou sem movimentar o lado esquerdo do meu corpo. Será que vai ficar como uma sequela ou posso me recuperar ainda? Pergunta interessantíssima e também uma das principais dúvidas, não só dos pacientes que têm algum tipo de sequela neurológica, mas também dos familiares que querem saber: Doutor Ulisses, será que isso que nós estamos vendo vai ficar como uma sequela ou tem a possibilidade de melhorar? E é justamente aí que vai entrar o nosso tema de hoje, que é sobre neuroplasticidade cerebral. E quando você coloca lá na internet sobre o que é neuroplasticidade cerebral, ele dá o seguinte: olha só, neuroplasticidade cerebral é a capacidade do sistema nervoso central de se adaptar e moldar-se a novas situações. Bonita frase, né, gente? Mas o que isso quer significar? E é por isso que a gente está aqui, para esclarecer exatamente sobre uma das funções mais importantes do nosso cérebro. Antes de falar sobre neuroplasticidade, eu quero explicar para vocês algumas coisas, tá bom? Vem aqui para minha tela. Então aqui, meu caro amigo, minha cara amiga, nós temos uma visão do cérebro, tá bom? E por que eu coloquei essa imagem aqui? Porque a gente precisa entender algumas coisas antes de explicar sobre essa magia que o nosso cérebro faz, ok? Primeiro de tudo, o nosso cérebro é uma estrutura extremamente especializada. Então ele tem determinadas funções que são realizadas em determinados espaços dele. Por exemplo, eu vou pintar aqui para vocês, então olha lá na nossa tela. Essa região que eu estou pintando é a região que faz a movimentação do corpo. Essa segunda região que eu estou pintando logo atrás dela é onde faz a sensibilidade. Aqui é onde faz a fala, onde eu estou circulando. Aqui atrás é onde faz a visão, tá bom? Não precisa se apegar muito a isso aqui não, tá bom, gente? Onde ficam as localizações, os nomes, ok? Eu só estou mostrando aqui para poder ilustrar para vocês. Então, por exemplo, todas as vezes que você tem alguma lesão em alguma dessas áreas do nosso cérebro, parte daquela função ela é perdida. Por quê? Porque você pode ter a lesão dos neurônios. Conforme vocês já sabem, os nossos neurônios, eles não se regeneram. Por esse motivo, quando nós temos uma lesão cerebral e matamos os neurônios, aqueles neurônios morrem, eles infelizmente não são repostos. Mas você acha mesmo que Deus ia deixar você perder uma função cerebral? É óbvio que não, gente. A natureza foi muito sábia e pensou: já que os neurônios eles não podem se regenerar, o que eu posso fazer caso eles morram? Será que eu poderia recuperar essa função de uma outra maneira? E é exatamente aí que entra o nosso tema de hoje de neuroplasticidade, que nada mais é do que a capacidade que o nosso cérebro tem de conseguir, através de novas conexões, exercer as funções em outros locais que não o original. Ou seja, se você tem uma lesão que pegou a visão, ou a audição, a movimentação, a fala, é muito provável que o seu cérebro comece já, naquele momento, a pensar como que a gente pode fazer com que essa função se recupere. Se não totalmente, pelo menos parcialmente, para que a pessoa possa ter uma melhora. Então, nesse momento, o nosso cérebro começa a procurar novas conexões, novas formas de se comunicarem e, desta forma, fazer com que as funções
sejam recuperadas. Mas agora vem a pergunta que todo paciente me faz. Doutor Ulisses, ok, já entendi isso, que o cérebro pode dar um jeito de fazer com que eu me recupere, mas quanto tempo isso pode demorar? E para responder, nós precisamos separar as sequelas neurológicas em dois tipos. Uma que nós chamamos de crônicas e outra que nós chamamos de agudas, tá bom? As sequelas agudas são aquelas que acontecem até 6 meses depois do evento que causou elas. Enquanto as sequelas crônicas são aquelas que duram mais de 2 anos. O que acontece, gente, é que assim que nós temos uma lesão que machuca os neurônios, que faz com que nós percamos aqueles neurônios e parte da função, inicialmente o nosso cérebro fica meio perdido, meio que como, nossa, peraí, o que está acontecendo? Meu Deus, eu tive um AVC, tem um tumor aqui, eu bati a cabeça e tive um sangramento, foi uma lesão por conta de uma cirurgia. Enfim, no início, nos primeiros 15 a 20 dias, até 2 meses em alguns casos, o nosso cérebro está tentando entender o que está acontecendo com aquilo tudo. Peraí, meu cérebro machucou, mas o que está pegando aqui? Então, nesses primeiros 2 meses, o paciente pode ter uma recuperação muito modesta. Por quê? Porque nesse período o cérebro ainda está tentando entender o que está acontecendo. Contudo, uma vez que o cérebro entende, nossa, peraí, já entendi, peraí, teve uma lesão e nós perdemos a fala, ou teve uma lesão e nós perdemos a movimentação, a sensibilidade, enfim. Uma vez que o cérebro entende o que aconteceu, ele começa a bolar as estratégias de como ele vai fazer para recuperar parte daquela função. E é aí que os neurônios começam a conversar uns com os outros, fazendo novas conexões. Essas conexões, elas podem demorar de 2 até 6 meses para começar a se formar. Por esse motivo que os pacientes começam a ter uma melhora que a gente observa entre 2 meses e 6 meses depois do evento. E em alguns casos, o paciente pode começar a ter uma recuperação antes disso ou também um pouco depois. A verdade, gente, é que até 2 anos depois de uma sequela neurológica, o paciente ainda tem a capacidade de formar novas conexões. E essas são as sequelas que nós chamamos de agudas. Agora, quando nós temos sequelas crônicas, que são aquelas que duram mais de 2 anos depois do evento que as causou, aí nesse caso não significa que o paciente não pode ter a recuperação. Ele ainda pode ter, contudo, num menor grau do que se ele tivesse nesses primeiros 2 anos. E, doutor Ulisses, vem cá, eu entendi o que está acontecendo, as novas conexões, né, das sequelas agudas, das sequelas crônicas, mas como é que você sabe se um paciente tem uma maior chance ou não de se recuperar? E essa é uma excelente pergunta também. E basicamente, gente, existem sim algumas situações em que nós podemos observar alguns pacientes que têm uma chance maior de ter o retorno das suas funções quando comparados com outros. O principal é a idade. Exatamente, gente. Nós sabemos que lesões que acontecem em crianças se recuperam muito mais facilmente que em adultos e que em idosos. E por que isso? Porque você imagina, desde o seu nascimento até o seu último respiro aqui nesta vida, nós vamos perdendo todo dia uma quantidade determinada de neurônios. Então, as crianças têm muito mais neurônios e muito mais possibilidade de ter as conexões sendo refeitas do que, por exemplo, um idoso. Por isso que crianças, gente, às vezes tem algumas crianças que você olha os exames e eles tiveram lesões gravíssimas e você bate o olho e fala, nossa, mas essa criança está basicamente normal. Enquanto em alguns adultos você vê uma lesão muito pequena que está causando uma sequela gigante nele. Isso tudo porque o cérebro infantil tem uma maior neuroplasticidade que o cérebro adulto. Outros fatores, sendo um deles um dos mais importantes, é a doença que causou a sequela. Por exemplo, nós sabemos que AVCs, hemorragias, tumores são condições mais graves em relação a outras. E também a intensidade da destruição dos neurônios leva-se muito em conta para sabermos se o paciente tem ou não a possibilidade de ter a melhora das suas sequelas.
independente disso, tá bom, gente? É importantíssimo, se você teve alguma lesão neurológica e está com alguma sequela, fazer o tratamento de reabilitação, que nós sabemos hoje que se você simplesmente teve a sequela e ficar parado, sentado, sem fazer nenhum tipo de tratamento, a chance de voltar, mesmo sendo criança, adulto ou idoso, é praticamente zero. Por esse motivo que hoje nós temos tratamentos de reabilitação extremamente eficazes para auxiliar os pacientes a terem a melhora dos sintomas. Terapias como fisioterapia, acupuntura, terapia ocupacional, hidroterapia e tantas outras são importantíssimas e essenciais no tratamento das sequelas neurológicas. Se você gostou desse vídeo e acha que alguém também poderia gostar, deixa de compartilhar. Se você ficou com alguma dúvida, manda aqui nos nossos comentários, pode ser até que a sua dúvida vire um vídeo aqui do nosso canal. Não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no nosso canal e a gente se vê em breve num próximo vídeo. Um forte abraço, cuidem bem do seu cérebro, um beijo.